Vocês estão vendo minha tela aí já, pessoal? Sim. Sim, né? Tá dando delay? Tá de boa? Como é que tá a conexão? Acho que tá Tá de boa. Não tá travando nada? Tá normal aqui pra mim. Beleza, então. Galera, então a gente estava falando de plateuminto, falamos de duas classes, Turbellaria e depois Trematoda, né? Usando aí o Schistosoma mansoni como exemplo de Trematoda, e falamos do ciclo de vida aí do animal, ok? E falamos um pouquinho da doença. E terminamos falando da razão que leva à ascite, né, que é o principal sintoma da barriga d'água. Até aqui tá de boa, segue a vida. Tranquilo. Perguntinhas, tranquilo? Ok. Bom, na verdade, eu botei aqui é B, né? A foi turbelário, B foi a trematoda. Beleza. Aí a gente vai para a terceira e última classe, que é a classe cestoda. Dentro dessa classe cestoda, nós temos as tênias e os equinococos. Ok? Vamos falar um pouquinho desses aqui. Então, ó, aqui, vamos pegar os exemplos. Nós temos as tênias. Aí tem a tênia. Vocês lembram de tênia, galera? Solitária, essas coisas? Eu cheguei a falar aqui. Tênia, eu sei mais ou menos o que é. Beleza, deixa eu ver se eu falei isso aqui em cima. Isso. Então, nós temos algumas espécies que nos interessam aqui, tá? As tênias. Vou nem botar o nome científico aqui ainda não, vou falar daqui a pouquinho deles. As tênias estão aqui. Os equinococos estão aqui. E o Diphyllobothrium também está aqui. Diphyllobothrium. Também está aqui, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho desses animais aqui. Esses animais, eles são parasitas. Eles são parasitas. Eles são monóicos. Ser monóico quer dizer o quê mesmo, gente? É, aquele que é o contrário da gente, tipo, acho que são os hermafroditas. Né? Isso, ser monóico quer dizer que o animal é hermafrodita. Beleza. Então, vamos botar aqui. Hermafroditas. Beleza. Aqui, galera, aparece uma característica que é a ausência do tubo digestivo, tá? Só para lembrar, nos outros, nós tínhamos um tubo digestivo incompleto, nos outros plateumintos, né? Só com boca e tal. Aqui esse tubo digestivo não está presente. E aí vem a pergunta, né? Se eu falo para vocês que os cestórios não têm tubo digestivo, vocês consideram isso uma condição derivada, né? Uma condição atual ou uma condição mais basal, vamos dizer assim, mais primitiva? Mais primitiva. Pois é, essa é a tendência, né, de pensar nisso. Só que ao contrário. Só que, na verdade, isso aqui é uma derivação, isso aqui é uma característica mais atual. Não é uma característica mais primitiva, não. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar da seguinte maneira. O raciocínio é o seguinte. O que é mais fácil eu explicar? Todo plateuminto ganhar um tubo digestivo e os cestódios não ganharem, ou todo mundo ter um tubo digestivo e o cestódio perder? O que vocês acham mais fácil de explicar?
É uma pergunta, galera. Fala aí para mim. Pessoal, você poderia repetir? Eu não entendi direito. Posso. Eu falei o seguinte. Olha a situação. A gente tem duas perguntas que poderiam ser feitas, considerando que o cestódio não tem tubo digestivo, tá? O que seria mais fácil de explicar? Qual fenômeno seria mais fácil de explicar? Todos os plateumintos ganharem um tubo digestivo, menos os cestódios, tá? Ou todo mundo ter, todo plateuminto ter o tubo digestivo e o cestódio perder. O que é mais fácil de explicar? Ele perder? Ele perder. Beleza, Abel, sem problemas. Ele perder. E por que é mais fácil explicar ele perder? Porque a gente pode usar como argumento a adaptação. Então, por exemplo, esses animais, eles são parasitas e absorvem nutrientes. Eles estão no intestino, onde nós finalizamos a digestão, tá? Então, o alimento já está digerido. Se o alimento já está digerido, faz sentido ele ingerir de novo, passar pelo trato digestório de novo, algo que já está pronto para ser absorvido. Aí o que ele fez? Ele vai e já absorve diretamente pela superfície corporal, já que o alimento já está previamente digerido. Sacaram a ideia? Ou não? Ou não entenderam o que eu falei? Então, tipo, isso se deve porque, pelo local onde eles vivem, no caso, né? Já é no intestino. Pela adaptação ao modo de vida. Ah, sim. Porque a gente considera isso aqui, essa novidade em relação aos outros grupos, como uma adaptação à vida parasitária. Ou seja, aonde eles estão, o alimento já está digerido. Se o alimento já está digerido, ele absorve pela superfície corporal. Já está pronto para absorção. Porque a ideia do processo digestório é você fazer com que o alimento fique disponível para absorção. Eu pego o alimento, que é uma molécula complexa, faço a digestão, quebro ela em molécula simples, porque eu consigo absorver a molécula simples. A molécula complexa eu não consigo, porque ela é grande, né? Mas a molécula simples eu consigo. Então, ali onde a tênia está, ela já está com o alimento digerido, já está com o alimento mais possível de ser absorvido. Então, ele não precisa passar esse alimento pelo trato digestivo. Ele simplesmente absorve pela superfície corporal. Faz sentido para vocês isso? Sim. Beleza? Então, nesse caso, esses animais, eles vão fazer uma absorção direta. Então, absorção direta pela superfície corporal. Pela superfície corporal. Ok? E isso é considerado uma adaptação. Beleza? Eles otimizaram aí a vida deles, pulando essa etapa. Então, essa discussão é uma discussão interessante, por quê? Porque a gente associa evoluir a aumentar a complexidade. Mas evoluir não é aumentar a complexidade, evoluir é mudar. Se essa mudança promove um aumento de complexidade ou uma redução da complexidade, aí é outra discussão. Beleza, galera? Beleza. É um outro papo. Beleza. Eu posso evoluir para me tornar mais simples. Nada impede isso, tá bom? Ok. Esses animais têm um desenvolvimento indireto. O que isso quer dizer? Eles possuem uma fase larval diferente Isso aí. Quando você fala que a fase é larval, você já está dizendo isso, beleza? Você já está dizendo que esse juvenil é diferente do adulto, tá? Ok, beleza. Beleza, mas lembrando que esses animais, mesmo sendo monóicos, eles evitam a autofecundação em função da redução da variabilidade genética, tá bom?
Então, vamos pegar aqui aqueles que nos interessam separadamente. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre as tênias. Nós temos duas espécies de tênias que nos interessam. A tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium e a tênia saginata. O ciclo de vida desses dois animais é o mesmo, tá? Só vai mudar quem é o hospedeiro na história. Para quem não se recorda, galera, sempre que eu escrever um nome científico, ele deve estar destacado do resto do texto, beleza? O primeiro termo, ele tem que ter letra maiúscula. Vou até aumentar aqui, porque ficou parecendo minúscula. E o segundo termo é com obrigatoriamente letra minúscula, beleza? São regrinhas que a gente usa ao se referir a nomes científicos de espécies. As tênias, vamos fazer um padrão aqui. As tênias têm um padrão corporal muito característico, tá? Vou botar aqui. Elas apresentam uma região cefálica. Elas apresentam uma região cefálica. Nessa região cefálica, a gente vai encontrar ventosas, que também são consideradas adaptações à vida parasitária. Qual seria a vantagem, pessoal, de uma ventosa para um parasita? Ela é óbvia para vocês? Acho que sim. Fala aí para mim. Se prender alguma superfície, né, Isso, do isso animal. isso aí. Fixação ao hospedeiro, tá? E algumas tênias, elas apresentam, além das ventosas, uma coroa de gancho. Uma coroa de gancho na região cefálica. Vou fazer aqui em verdinho para ficar mais fácil de ver. Ela apresenta uma coroa de gancho aqui, ó, que também tem uma relação com fixação no hospedeiro, beleza? E aí, quando eu coloco uma coroa de gancho no desenho, eu também já identifico qual é a espécie. Beleza? Nesse caso aqui, a gente está falando da tênia solium, que a coroa de gancho aparece só na tênia solium, não tem na tênia saginata. Beleza? Mas ambas as estruturas têm relação com fixação no hospedeiro mesmo. Então, tá aí, fixação no hospedeiro. Pessoal, tênias são animais grandes, tá? São vermes aí, parasitas de grande porte. Uma tênia adulta, ela consegue alcançar facilmente aí seus 3, 4 metros de comprimento. Beleza? E quando você olha mais de perto o corpo dela, você percebe uma compartimentação desse corpo. Só que aí, galera, não vamos confundir essa segmentação com aquela segmentação que aparece, por exemplo, em minhocas, que faz parte do padrão corporal, né, uma aquisição evolutiva. Aqui a história é um pouco diferente. Tá? E essa segmentação que eu tenho no corpo do animal é resultado de um processo de estrobilização. Lembra desse nome, estrobilização? Não lembro, professor. Galera, vocês fizeram prova disso agora. Não lembramos o que é estrobilização? Ninguém lembra? É aquele negócio lá de mudança de tipo, que tinha com os quinidários lá, de pólipos para medusa. Que na verdade acontece durante o ciclo, né? Ah, sim. Que galera, aquele tipo de reprodução em que o corpo ele vai segmentando. O corpo vai segmentando e cada segmento, lembra dessa história? Cada segmento vira um indivíduo, vira uma medusa. Estão lembrados disso? Sim. Beleza. Então, essa segmentação aqui é resultado, tá? É resultado de um processo de estrobilização. Ok?
A região cefálica da tênia é chamada de escólex. Então, escólex é o nome da cabeça da tênia, beleza? Esse corpo todo segmentado, cada segmento desse é chamado de proglote, ou proglótide. E aqui, galera, eu queria que vocês reparassem o seguinte. De propósito, eu fiz os proglotes no início do desenho mais retangulares e menores e tentei fazê-los mais quadrados e maiores no final do desenho. Esse proglote do início do corpo da tênia é chamado de um proglote jovem ou um proglote imaturo, tá? Cada proglote desse é oriundo de um processo de estrobilização, né, dessa segmentação corporal, e dentro de cada um desses proglotes, galera, a gente vai encontrar testículos e ovários. Então, eu encontro dentro de cada um desses proglotes testículos e ovários funcionais, beleza? Por isso que a gente classifica o animal como animal hermafrodita ou monóico, né? Então, como esse animal tem simultaneamente testículos e ovários, ele vai produzir em cada proglote simultaneamente espermatozoides e óvulos. Como o processo de segmentação se deu por um processo de estrobilização, cada proglote desse ele funciona como se fosse um indivíduo, como se fosse um filhote da tênia, vamos dizer assim. E aí, galera, lembra que eu falei que o verme é grande? Como o verme é grande, quando ele está alojado lá no intestino, ele fica todo sanfonado, assim, ó. Tem o escólex e ele fica todo sanfonado, assim, ó, para poder caber dentro do intestino. Beleza? E aí eu queria que vocês percebessem o seguinte. Tudo bem até aqui, gente? Sim, tudo bem. Sim. Beleza. Aí eu queria que vocês percebessem o seguinte. Quando o animal está todo dobrado, inevitavelmente, proglotes vão se tocar nessas regiões aqui, ó. Concordam? Aqui, ó. Nessas regiões que eu pintei amarelinho, eu vou ter proglote encostando com proglote. E quando um proglote encosta no outro, sabe o que acontece? Um transfere espermatozoide para o outro. Então, sempre um proglote vai doar seus espermatozoides para outro proglote e vai ter os seus óvulos fecundados por um outro proglote. A ideia disso, pessoal, é que você minimize um pouco as consequências do efeito da baixa variabilidade genética. Tá? Para quem não se recorda, nós chamamos tênias. Qual é o nome popular que a gente dá para tênias? Alguém sabe? Solitárias? Solitárias. E aí, vocês conseguem fazer uma relação do porquê esse nome? Por que esse nome popular? Ela fica sozinha, né? Ela parasita Sim, o corpo do humano sozinho. sim. Mas a minha pergunta é, por que ou como vocês acham que elas estão sozinhas no corpo humano, por exemplo? Porque elas são muito grandes. Imagina um animal não humano. Imagina um animal não humano com 30 tênias no seu intestino. A quantidade de nutrientes que seria removido do hospedeiro provavelmente inviabilizaria a vida do hospedeiro. E como são endoparasitas, se o hospedeiro morre, o que acontece com ela? Morre também. Morre também. Então não é inteligente para ela matar seu hospedeiro. Então, quando a primeira tênia se instala no intestino humano, por exemplo, ela mesma inibe o desenvolvimento de outras, mesmo que outras cheguem. Porque ela sabe, entre aspas, né, foi uma seleção natural, que outra tênia presente aumentaria o risco dela morrer. Tá? Então, é a própria primeira tênia que se instala aqui, dificulta a transferência, a desenvolvimento das outras. Nesses proglotes mais para o final do corpo, a gente já vai encontrar luz, né, com ovos. A gente já vai encontrar esses proglotes cheios de ovos.
E da mesma forma que lá no caso das águas vivas, lá, né, aqueles segmentos se separavam, aqui também se separa. Aqui também se separa. Esses proglótides são liberados, cheios de ovos. E aí, lembrando que se a tênia está no intestino, esses proglótides são liberados juntamente com as fezes do hospedeiro, tá? Então, você tem esse fenômeno de liberação de proglótide. Esse proglótide é chamado de proglótide gravídico, ou proglótide maduro. Proglótide gravídico. E os pontinhos vermelhos que eu estou mostrando são ovos. Até aqui tá de boa ou tá overdose já? Tá de boa. Beleza, então. A tênia saginato, como eu falei, a tênia solium tem o mesmo ciclo de vida, só vai mudar quem é o hospedeiro intermediário dela, tá? Esses animais, já que eu estou tocando nesse assunto, eles apresentam um ciclo que é heteroxênico. Estão lembrados desse nome? Segundo ano? Não lembro, não. Não. Toda vez que eu falar que o animal tem um ciclo heteroxênico, eu estou falando que ele precisa, né, de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Tipo do Schistosoma mansoni, que precisa da gente e do caramujo para concluir o seu ciclo. Ok? Igual a gente fez aqui em cima, ó. Perdão, eu usei essa expressão que já tinha usado essa expressão com vocês. Beleza? Então vamos começar aqui. A diferença do ciclo de vida da tênia solium para a tênia saginata é que a tênia solium usa como hospedeiro intermediário o porco e a saginata usa o boi, tá? A única diferença é essa. O resto é igual. Então vamos lá. Vamos pensar Professor, Pode falar. mas não tem a diferença lá do porco que gera a cisticercose, se eu não me engano? Sim, sim. Só que aí, a cisticercose ela é causada por uma contaminação eventual humana. É quando a gente Quando vai direto. entra. Isso, a gente entra no lugar do porco da história, né? Ah, Que tá. não faz parte do ciclo normal. Mas eu vou comentar aqui. Beleza. Imagina o seguinte: uma tênia adulta, eu falei para vocês, vai estar onde? Na pessoa? No intestino. No intestino. Aí lá ela vai estar se reproduzindo, vai estar formando aqueles proglótides gravídicos que vão se separando do corpo do animal e são eliminados juntamente com as fezes, né? Então, a pessoa contaminada vai estar liberando ali, juntamente com as fezes, proglótides cheios de ovos, juntamente com as fezes do portador. Beleza. Aí o que vai acontecer? Partindo do pressuposto que esse cara não dispõe de uma rede de esgoto, esses ovos, mais cedo ou mais tarde, acabam contaminando água ou alimentos. Água ou alimentos. Que vão ser, eventualmente, consumidos pelos hospedeiros intermediários. No caso, o boi ou porco. Lembrando, boi é a tênia saginata, porco é a tênia solium. Para quem não... Um macetezinho só para a gente recordar, saginata, nata, lembra leite, leite, vaca, né? Então, sempre vamos associar a tênia saginata ao boi e tênia solium ao porco. O que vai acontecer quando o boi ingerir esses ovos, ou o porco ingerir esses ovos, dependendo da tênia, né? Então, esses ovos, eles eclodem
no intestino desses animais. Eclodem no intestino desses animais. E ao eclodir no intestino desses animais, ele vai liberar um estágio larval chamada de oncosfera. Oncosfera. Só que essa oncosfera, se ela permanecer no intestino, tá? Ela acaba morrendo. Então, o que ela faz? Essa larva, ela morre por causa do oxigênio, né? Porque o intestino é um ambiente anaeróbio. Então, o que essa larva faz? Essa larva, ela perfura a parede intestinal e, ao perfurar a parede intestinal, ela cai na corrente sanguínea. Vou botar aqui. Ao perfurar a parede intestinal, a larva, ela cai na circulação sanguínea. E uma vez na circulação sanguínea, o que ela vai fazer? Ela vai procurar aqueles tecidos mais oxigenados do corpo do animal. Lembrando que eu estou falando de um vertebrado, quais os tecidos do corpo de um vertebrado vocês esperariam encontrar maior disponibilidade de gás e oxigênio? Neural, não sei. Sistema nervoso, beleza. Vou botar Muscular. aqui. E muscular, isso aí. Tecidos muscular e nervoso viram o alvo dessas larvas, né? Vamos dizer assim. Ao chegar nesses tecidos, elas vão formar um cisto, beleza? Que a gente chama de cisticerco. Então, pessoal, o cisticerco nada mais é do que a própria larva, que produziu lá no tecido, ao seu redor, um invólucro protetor. Beleza? Ela produziu lá ao seu redor um invólucro protetor e permanece ali no estágio de vida latente nesses tecidos, tá? Entra em latência aí nesses tecidos. E fica ali quietinha. Fica ali quietinha esperando o quê? Esperando alguém ingerir essa carne e com ela o cisticerco. Uma vez que a pessoa ingerir o cisticerco, esse cisticerco junto com a carne vai passar pelo intestino, vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino, o cisto amolece, se rompe, libera a larva, que vai se tornar adulta, fechando o ciclo. Ok? Ok. Nenhuma pergunta, nada? Beleza. E essa larva, galera, ela é visível, tá? Isabel, não entendi aqui não. Qual é a dúvida aqui? Ah, tá, beleza. Porque eu vi aqui de vez em quando eu olho, não dá para ver o chat sempre, tá bom, Isabel? Por isso que eu não respondi quando você colocou, tá? Não, de boa, sem problemas. Deixa eu pegar um negócio aqui. Ó, aqui está mostrando um tecido de cérebro, né? Ah, não, deixa eu falar. Não, deixa eu pegar na carne primeiro. Peraí, depois eu falo. Aqui, ó. Ele é visível a olho nu, tá, galera? O tecido, ele é visível a olho nu. Deixa eu pegar uma foto melhor. No interior, inclusive, isso é chamado de pipoquinha. Quando o cara vê isso na carne, isso é chamado de pipoquinha. Tentar tirar do caminho, pô.
Aí, olha só, a gente consegue ver direitinho o cisticerco. Nós estamos vendo aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem mais um bocado. Tá vendo? Ó, tem cisticerco espalhado em qualquer lugar. Até porque, pessoal, quando o animal ou a pessoa se contamina ingerindo os ovos de tênia, ele não vai ingerir um só, ele vai ingerir um monte. E aí acaba se formando ali um monte de cistos no tecido do animal, seja no tecido nervoso ou no tecido muscular, tá? É possível que esse aqui, eu acho que é um cérebro bovino, mas vou colocar aqui. Eu falei que ele pode, né, aparecer tanto em tecido muscular quanto em tecido nervoso. E aqui a gente vê mais claramente ainda os cistos, né? Ó, aqui, vários, né? Aqui, ó. Vários cistos presentes aí no tecido do nervoso, do cérebro, no caso. Certo? Beleza. Bom, então esse é o ciclo normal da tênia, seja ela tênia sólida, seja ela tênia adulta. Até aqui, alguma pergunta? Professora, a tênia, quando ela se anexa no sistema neural, ela pode ser fatal para o animal? Ela é fatal. No caso humano, ela é fatal. A não ser que você faça o diagnóstico, né? E promova um tratamento. Que tem, né? Que tem também. É mais difícil, mas tem. Quando precocemente diagnosticada, dá para fazer um tratamento. A gente vai falar dele aqui um pouquinho. E aí, galera, perguntas? Mais? Professor, eu tava vendo aqui, tipo, essa doença está muito ligada com a carne mal cozida. Isso. Tipo, se cozinhar, tipo, a carne bem cozida, reduz as chances, então? Zero. Ah, entendi. Zero. Então, galera, repara uma coisa aqui. Essas duas tênias, vou fazer uma observaçãozinha aqui. Essas duas tênias, ó, vou botar aqui embaixo. A tênia solium e a tênia saginata. Tá aqui. Quando a gente fala de doenças causadas por essas tênias, as duas têm potencial para causar tenias, né? Então, porque ter tenias, pessoal, é ter a tênia no intestino. Isso que é ter tenias. Então, eu posso ter tenias de tênia saginata, eu posso ter tenias de tênia solium. Só que a cisticercose, que vocês estão perguntando, né? Ela já é uma doença que está ligada exclusivamente à tênia solium. A tênia saginata não faz, tá? Como é que seria esse lance da tênia solium? Da tênia solium em relação à cisticercose? Imagina, eu tenho vou fazer aqui um ciclo paralelo, tá? Um ciclo em verde. Eu tenho uma tênia solium no intestino, aí a pessoa contaminada está liberando proglódios com ovos, esses proglódios com ovos vão contaminar água e ou alimentos, e ao invés de se contaminar um animal, ele vai contaminar outro humano. Outro humano. Se for a tênia solium, o que acontece com o porco, acontece com o humano também. Então, vai liberar a oncosfera, ela vai perfurar o intestino, cai na corrente sanguínea e vai formar as larvas nos tecidos humanos, tá? E óbvio, galera, que o ciclo é interrompido, né? Porque, em tese, pelo menos ninguém vai comer carne humana, né? Então, o ciclo é interrompido aqui. Como o ciclo é interrompido aqui, a pessoa ela fica indefinidamente com a larva. Como a larva precisa ser ingerida, né, para voltar à atividade, isso não vai rolar.
Então, eventualmente, essa larva ela pode morrer, ela pode começar a se desenvolver, já que o ciclo parou, ou na melhor das hipóteses, ela pode naturalmente calcificar como resultado de uma resposta imunológica dada pelo próprio corpo humano. Se o cisto calcifica, morre Maria aí, não faz mais diferença nenhuma na vida da pessoa. Mas se a larva morre ou começa a crescer, aí ela tem que ser removida. Se ela não for removida, ela mata o cara. Tranquilo? Entendi, tranquilo. Beleza, então. Pô, espera aí, professor. Pediram calma Sim. aqui no chat. Tô Você calmo. vai fazer alguma pergunta? Tô calmo, fala aí. Não, a pergunta foi no chat. Por que ela Tá. mataria, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Por que ela morta, Isabel, mataria, né? Porque imagina o seguinte, se ela morreu, vamos supor você, se você tem um cisto, né? Uma larva no seu cérebro e ela morre, você tem um cadáver no seu cérebro, concorda? Se você tem um cadáver no seu cérebro, você vai desenvolver uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela vai causar danos aos seus tecidos neurais. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Para a gente pegar teníase, galera, como é que acontece? Qual é a forma de contaminação para teníase? Como é que eu pego teníase? Fala para mim. Da alimentação. Que alimentação? Aquela de carnes suína ou bovina mal cozida. Isso. Então, ingestão de carne mal passada com cisticércos. Beleza? Com cisticércos. Só que aí tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Quem tem uma noçãozinha de gastronomia, se você cozinhar demais a carne, ela perde muito em sabor. Já repararam isso? Ou não? Oi, professor, repete para mim. Por exemplo, assim, ó, se você pega lá, vamos supor, um churrasco, está fazendo churrasco, aí você assa uma picanha, você assa uma alcatra, você assa um contrafilé, um chã de dentro. Carnes diferentes, né? Se você assá-las demais, se você deixá-las bem passadas, todas elas vão ter mais ou menos o mesmo gosto. Você não consegue diferenciar uma da outra, porque ela perde muito no sabor. Uma carne mal passada, ela tem sabor. Uma carne mal passada, você sente o gosto dela, você sabe quem é quem, você sabe quem é uma alcatra, você sabe quem é uma picanha, só pelo sabor. Então, as pessoas normalmente preferem carnes mal passadas. Como nós, no geral, né, a gente consome carne mal passada, o risco de contaminação ela aumenta. Sabe aquela carne sangrando do churrasco? Excepcional, não é excepcional? Ou vocês gostam da carne torradinha no churrasco? Mal passado é melhor, né? Lógico. Aquela carne mal passada que você pega, vem escorrendo sanguinho assim, não é excepcional? Essa é excepcional. Então, e aí, pessoal, alguém pode pensar assim, mas espera lá. Pô, mas aqui a gente tá na cidade, né, cara? Na cidade não tem muito essa. Tem sim. Há uma estimativa de que Vitória, gente, tenha hoje, tá? Tô falando de hoje, não é no passado, não. Que mais ou menos aí uns 50%, 60% da carne consumida na Grande Vitória é carne não fiscalizada. Principalmente em restaurante. Porque fiscalizar supermercado, fiscalizar açougue é fácil. Fiscalizar restaurante não é não. Tá? Então, assim, e como a carne não fiscalizada ela é mais barata, para o comerciante vale o risco. Para alguns, né? Claro, não estou falando que todos fazem isso. Beleza?
vocês terem uma ideia, aqui no Espírito Santo existe uma delegacia especializada em crimes dessa natureza, o comércio de carne não fiscalizada. Pra vocês terem uma ideia da quantidade. Todo ano, essa delegacia interrompe as atividades aí de 3, 4 abatedouros clandestinos. Fora o que você já deve ter ouvido falar, quando os caras fazem aqueles roubos de gado, que os caras matam direto na propriedade. Já viram isso? Vira e mexe aparece na televisão essas reportagens. O cara chega lá de noite, né, na propriedade lá, vai lá no pasto, mata o boi lá no pasto mesmo. Lá no pasto mesmo o cara pega faz os cortes finos, né, os cortes mais valiosos, e ali mesmo no chão, no pasto ali, leva e comercializa. Ainda tem essa ainda, né? Então, quer dizer, o risco existe mesmo em ambientes urbanos, não só em ambientes rurais. Ok? E para eu pegar a cisticercose, eu também vai ser pela ingestão, mas não dos cisticercos, né? E sim dos ovos, ok? Então, ingestão de água. Os alimentos que eu me refiro, galera, são os alimentos ingeridos crus, tá? Principalmente as hortaliças, que aí no processo de irrigação elas acabam sendo contaminadas, né? Água e hortaliças contaminadas com ovos de Taenia solium. Mas por que só... Aí alguém já tinha me falado isso, né? Mas por que só a Taenia do porco? Por causa da similaridade da fisiologia digestória do humano com o suíno. Quando você pega o tubo digestivo de um boi é um ruminante. Então, como ele é um ruminante, a estrutura digestória do boi é completamente diferente da nossa. Então, se eu ingerir um ovo de Taenia saginata, como regra geral, eu destruo o ovo. Então, não rola a eclosão, não rola a formação da larva, não rola o cisticerco, tá? Agora, a digestão suína, o sistema digestório suíno, é muito igual ao nosso, é muito parecido. E aí, se for um ovo de Taenia solium, rola normal, tá? Rola normal. Para, Isabel, nunca mais... Ana Luísa está horrorizada. É só você saber de onde vem a carne, Ana Luísa. Se você souber de onde vem a carne, tá de boa. Do supermercado é seguro, beleza? Do açougue é seguro. Mas de um restaurante, dependendo do restaurante, tem que ter um cuidado aí. Tem que ter cuidado mesmo. Não exagera, né, Ana? Tem alguns restaurantes que são bem confiáveis, né? Ou razoavelmente confiáveis, né? Aqui, galera, só para vocês terem uma ideia, ó. Aqui é uma radiografia. Vou melhorar aqui a qualidade. Ou não vai melhorar? Tem que ser isso aqui mesmo. Aqui é a radiografia de um cérebro, onde você consegue, de um cérebro humano, né? Onde você consegue ver aí, ó, os cisticercos aí na cabeça do cara, da pessoa. Ok? E aqui, ó, eu falei que não instala só no cérebro, né? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar uma que aparece só. Aqui, ó. Olha essa radiografia que doida. Cada pontinho desse que vocês veem é um cisto. É um cisticerco. Olha isso. Lembra que eu falei? Quando você é contaminado, na água não vai ter 1, 2 ovos, vai ter um bocado. Esse cisto que está na perna não é problemático, mas esse cisto do cérebro é. Vocês terem uma ideia, vocês têm quantos anos? 16, 17, essa faixa etária? Isso. Eu tive um aluno, há uns anos atrás, que esse menino, ele estava, por uma coincidência, estava no segundo ano mesmo, de uma escola particular aqui de Vitória.
Esse menino, ele faltava muitas aulas, faltava muito. Assim, ele vinha uma semana, faltava 2. Ele era do interior e morava sozinho aqui em Vitória. E aí, depois, assim, a gente, né, a escola ligava para a família, falava das faltas, ele morava sozinho aqui e tal. Aí, um belo dia, ele alegava que ele tinha crise de enxaqueca, por isso que ele faltava demais e tal, não sei o quê. Aí, um dia, ele teve uma crise de enxaqueca dessa com a família em Vitória. Aí, levaram ele no hospital, fizeram uma ressonância, descobriram 8 cistos na caixa craniana dele. E desses 8, 4 tinham que ser removidos imediatamente, senão ele morria. Que eram cistos que estavam causando a cefaleia, né? A dor de cabeça. Esse menino entrou para o centro cirúrgico, isso na metade do ano, né? Ele teve que fazer várias cirurgias, não foi uma só, porque não é assim, né? Dependendo de onde está o cisto, você tem que fazer mais de uma cirurgia para conseguir tirar. Aí ele teve que fazer várias cirurgias, ele não voltou mais para a escola. Naquele ano, a gente ainda, né, tinha notícia dele até o final daquele ano. Esse menino tinha perdido capacidade de andar, ele estava fazendo fisioterapia para reaprender a andar, por conta da cirurgia, perdeu uma parte da visão e da audição, estava se alimentando com sonda, até voltar a fazer digestão normal. Então, assim, deu uma estragada no cara, mas ou era isso, ele morria. Então, cisticercose é doença grave. Cisticercose mata. Teníase se resolve. Teníase você toma um remedinho, a tênia morre, ela se parte, então ela sai aos pedaços, até porque, né, imagina, 3, 4 metros de tênia saindo, né, juntamente com as fezes, esse é um negócio meio traumático, né? Então ela morre, se parte toda, sai aos pedaços, está resolvido o problema. Mas cisticercose não. Cisticercose é doença grave, ok? Que leva a óbito. Tudo bem? Beleza, professor. A gente vai ter uma prova agora. Não, tô Tem que sair. ligado, tô ligado. Eu já ia parar aqui agora, só tava fechando isso só. Beleza, galera, estão liberados, boa prova aí para vocês, tá bom? Valeu, professor.